As notícias mais urgentes e impactantes do dia estão aqui, e elas vão te deixar de queixo caído. Enquanto o mundo se transforma a cada minuto, o Nesta traz para você, com exclusividade e antecedência, os fatos que estão moldando o futuro da Ucrânia, da Rússia, da Bielorrússia e do planeta. Não é só informação, é a verdade que outros demoram para revelar, servida de forma clara e direta, sem rodeios. A cúpula do Kremlin sofre mais um baque. A alta hierarquia militar russa acaba de perder um de seus generais mais polêmicos. Estamos falando de Alexander Lapin, figura conhecida por uma série de fiascos retumbantes que mancharam sua reputação. Fontes bem posicionadas, citadas pela agência RBK, confirmam que o oficial foi finalmente afastado das Forças Armadas. Lapin não é qualquer um, foi ele quem comandou o desastroso grupo de tropas Ancentron durante a humilhante retirada de Kharkiv, quando as Forças Armadas ucranianas expulsaram as tropas russas da região. Na época, até Ramzan Kadyrov, líder da Chechênia, o chamou publicamente de incompetente. Mesmo assim, o general seguiu no cargo. Em 2024, Lapin assumiu a defesa da região de Kursk, e o resultado não poderia ser pior. Os ucranianos avançaram, ocupando parte do território, que só foi recuperado após 9 meses de combates brutais, com reforços vindos até da Coreia do Norte. Agora, o estrategista encontra um novo destino. Segundo o Tatar Informe, Lapin, nascido em Kazan, será realocado para sua terra natal, não para comandar tropas, mas para servir como assessor do líder do Tartaristão. Sua nova missão de combate? Recrutar soldados para a linha de frente e gerenciar os chamados veteranos da Operação Militar Especial, um eufemismo para uma guerra que já ceifou milhares de vidas. Mas os problemas de Moscou não param por aí. A Estônia acaba de dar um passo histórico e ousado. Pela primeira vez em 34 anos como membro da ONU, o país exigiu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. O motivo? A invasão de seu espaço aéreo por 3 caças russos MiG, uma provocação clara e calculada. O encontro está marcado para 22 de setembro, e o ministro das Relações Exteriores estoniano, Margus Tsakna, não teve meias palavras. Isso não é um incidente isolado. É parte de uma estratégia do Kremlin para testar a coesão da OTAN e da Europa. Tsakna lembrou que Moscou já violou os limites da Polônia e da Romênia, mas desta vez cruzou uma linha vermelha. A Rússia está destruindo os princípios básicos de segurança da ONU, e nós exigimos que o Conselho de Segurança debata essas ações, com a presença do próprio agressor, afirmou. O simbolismo é forte. Uma nação que o Kremlin costuma tratar como pequena é quem agora lidera o alerta máximo no palco global, justamente onde a Rússia ocupa uma cadeira permanente. Enquanto isso, a tensão no Báltico não dá trégua. Mais um incidente aéreo colocou a região em estado de alerta. 2 caças alemães Eurofighter decolaram em caráter urgente da base de Rostock-Laage para interceptar uma aeronave russa que voava em espaço internacional, mas ignorando todas as normas de segurança e se recusando a responder às comunicações. Somente após a abordagem ficou claro que se tratava de um avião de inteligência Il-20M, mais um episódio na escalada de provocações que Moscou insiste em promover. Do outro lado do mundo, os talibãs responderam com firmeza, e em 2 tons, às ameaças de Donald Trump. O ex-presidente americano havia exigido a devolução da base aérea de Bagram, sob pena de consequências muito ruins. Fazid Fitrat, chefe do Estado-Maior afegão, foi diplomático. O Afeganistão é um país independente, governado por seu próprio povo. Não tememos intimidações nem agressores. Já o ministro da Defesa, Mohammad Yaqub Mujahid, foi direto: se quiserem de volta às bases, estamos prontos para lutar contra vocês por mais 20 anos. Uma mensagem clara: os talibãs não estão dispostos a ceder nem 1 milímetro de território, muito menos sob pressão. E falando em mudanças históricas, o mundo testemunhou um movimento sem precedentes. Canadá, Austrália e Reino Unido, 3 potências ocidentais, reconheceram oficialmente o Estado da Palestina, em anúncios feitos com diferença de minutos. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, foi enfático: para reviver a esperança de paz e a solução de 2 estados, declaro hoje que o Reino Unido reconhece formalmente a Palestina. Ele deixou claro que a decisão não é uma concessão ao Hamas. Essa organização terrorista não terá futuro nem papel em qualquer governo. Nosso apoio a 2 estados é o oposto de seus objetivos violentos. Starmer não poupou palavras ao descrever a crise humanitária em Gaza: bombardeios incessantes, fome e destruição intencional. Dezenas de milhares de mortos, muitos deles buscando apenas comida e água. Isso precisa acabar. O premier canadense, Mark Carney,
ecoou o mesmo sentimento nas redes sociais, enquanto França, Bélgica e Portugal sinalizaram que podem seguir o mesmo caminho. O timing não é coincidência. A Assembleia Geral da ONU começou sua sessão anual, e a questão palestina volta a dominar os debates. A administração Trump, é claro, criticou duramente a medida, acusando os aliados de recompensar o terrorismo e ameaçando lutar contra a decisão em todas as frentes. Mas as revoltas não se limitam ao Oriente Médio. Na Ásia, um novo país entra em ebulição, as Filipinas. Depois de Indonésia e Nepal, agora é Manila que explode em protestos massivos. Dezenas de milhares foram às ruas contra a corrupção desmedida que corrói o país. O estopim foi um relatório bombástico do Greenpeace, revelando que mais de 17,5 bilhões de dólares desapareceram de projetos supostamente destinados a combater inundações. Os manifestantes do A Marcha de 1 trilhão de pesos acusam autoridades e empreiteiras de desvio de verbas. A data escolhida não foi ao acaso. 21 de setembro marca o aniversário da decretação da Lei Marcial por Ferdinand Marcos em 1972, início de uma ditadura de 20 anos marcada por repressão e roubo descarado. O mais irônico? O atual presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., filho do ditador, declarou que compartilha da indignação popular. Se eu não fosse presidente, talvez estivesse lá com vocês, afirmou, em uma tentativa de se distanciar do legado familiar. E é aqui que você entra, leitor. Cada compartilhamento, cada curtida, cada comentário que vai além de legal ou interessante, cada vídeo assistido até o final, tudo isso faz a diferença. São essas ações que levam nossas reportagens a milhares de novas pessoas, espalhando a verdade em um mar de desinformação. Você não é apenas um espectador, é parte ativa dessa corrente. Obrigado por estar conosco, por confiar no Nesta e por ajudar a manter a informação viva. Porque, no fim das contas, é você quem decide se essas notícias vão ecoar ainda mais forte. E o mundo precisa ouvir. Eles têm todo o direito de estar furiosos. Eu também estou. Todos nós devemos estar. Porque o que está acontecendo não é apenas injusto, é uma afronta à decência, um escândalo que se repete enquanto o mundo assiste, muitas vezes em silêncio. Como é que ninguém sabia? Você deve estar se perguntando. E é aqui que as coisas ficam ainda mais suspeitas. Veja só, no dia anterior à explosão dos protestos, Martim Romualdez, porta-voz da Câmara dos Representantes das Filipinas, renunciou após denúncias de que quase 30 deputados e funcionários do Ministério de Obras Públicas estavam envolvidos em esquemas de propina. Detalhe crucial? O senhor Romualdez é primo do presidente Ferdinand Marcos Jr. Coincidência? Enquanto isso, o próprio Marcos Jr. delegou a um ex-juiz da Suprema Corte, Andrés Reis, a tarefa de investigar os projetos de controle de enchentes dos últimos 10 anos. Será que alguém está tentando abafar o fogo com gasolina? E não para por aí. No início do mês, a Indonésia ardeu em protestos anticorrupção a ponto de o presidente Prabowo Subianto quase cancelar sua viagem à China para um desfile militar. Ah, sim, esse mesmo Prabowo, genro do ex-ditador Suharto, conhecido por sua participação ativa na repressão a dissidentes. Mas os tempos mudaram. Desta vez, ele teve que se curvar à pressão popular, pedir desculpas aos manifestantes e forçar os deputados a cortarem seus próprios salários, justamente o que havia inflamado a revolta do povo. E então, como um efeito dominó, o Nepal explodiu. Os protestos, que começaram contra a corrupção, viraram uma revolução. Ministros do governo tiveram que fugir, e quem assumiu o poder? Um novo governo provisório, liderado, pela primeira vez na história, por uma mulher. 3 países. 3 semanas. 3 levantes. Será mera coincidência? Ou estamos testemunhando o início de uma onda anticorrupção varrendo a Ásia? Enquanto isso, a Rússia, mais uma vez, bate recorde, mas não é um daqueles que se comemora. Desta vez, o país lidera o ranking mundial de desequilíbrio de gênero, segundo a Civexplorer. Os números são estarrecedores, quase o dobro de mulheres em relação a homens. Para comparação, no Japão, elas são 55,5%, na Tailândia, 55%, no México, um pouco menos. Na Alemanha e nos Estados Unidos, a diferença é modesta, 52% a 53%. Já na Índia, Egito e China, a situação se inverte, há mais homens. Mas a Rússia? Quase 2 para 1. Aqui vem o problema.
os dados oficiais russos, de 2021, mostram apenas 53,6% de mulheres. Só que, desde então, duas coisas aconteceram: uma guerra que já dura mais de 2 anos e um êxodo massivo de homens, seja para o fronte, seja para fora do país. E adivinha? As estatísticas de natalidade e mortalidade viraram segredo de Estado. Então, pergunto, será que a Civ Explorer sabe algo que o Rosta está escondendo? Onde estão os homens russos? Mortos? Exilados? Presos? Ou será que o regime simplesmente parou de contar? Deixe sua opinião nos comentários. Porque isso não é só uma pergunta, é um alerta. E enquanto você reflete, lembre-se, cada compartilhamento, cada like, cada comentário seu ajuda a levar essas perguntas incomodas para mais pessoas. O mundo precisa saber. E você, mais uma vez, é peça-chave nessa engrenagem. Até a próxima! E que as notícias que chegarem até você sejam tão poderosas quanto a sua vontade de não se calar.